Eu nasci de uma família muito católica, mas todos eram do campo e trabalhavam nas fazendas que herdaram. Hoje, meu relato é da década de 1945. Havia nascido minha tia Joana. Porém, naquela época, nas fazendas os partos eram feitos por parteiras. Minha avó teve neném na casa da minha bisavó, até mesmo para os primeiros cuidados. Depois de 10 dias, meu avô foi buscá-la de charrete. E a viagem de uma fazenda até a outra durava 1h30 de charrete. Meu avô pegou minha avó, e que já era tarde, até mesmo porque ele tinha que lidar primeiro com os afazeres do trabalho. Chegou lá por volta das 20 horas, e conversa vai, e ninguém atentou-se ao relógio, pois tudo era muito velho. A casa de sapê de barro e luzes de lampião a querosene. Minha avó se deu por conta e disse: "Precisamos ir. Hoje é noite de lua cheia e estamos vulneráveis com a Joana." Meu avô disse: "Eu sei, só que não estamos despreparados." Meu avô mostrou os revólveres que ele andava. Minha avó falou que coisas ruins não temem a isso. Aí eles seguiram pela estrada de barro. Nos primeiros 30 minutos, eles começaram a ouvir barulho no meio do mato correndo. Minha avó disse: "Perto o passo, que isso não é cavalo trotando." Meu avô escutou e pôs os cavalos para andar mais rápido. Nisso, chegando uns 500 metros da fazendinha do meu avô, tinha aquele bicho de pé e olhos bem amarelos olhando para eles. Minha avó apertou minha tia no colo e começou a rezar o credo. Nisso, meu avô começou a sentar bala no bicho. Ele disse que pelo menos uns 4 tiros pegou na barriga e 2 nas costas, quando se virou para correr. Dizem que eles se alimentam de bebês não batizados. Dizia minha avó. Meu avô no outro dia percorreu a cidade atrás de uma pessoa baleada. O padre disse que um homem muito mal vestido e fedendo a pinga e carniça pediu a ele um pouco de álcool e gases, pois havia sido baleado na tentativa de roubo. O padre achou estranho, mas deu o que ele pediu e disse que ele pegou as coisas e sumiu logo cedo. O padre disse saber o que ele era, pois chamou ele para entrar na igreja e ele disse que não poderia. O velho padre, já muito vivido, disse: "Saia daqui antes que seja velado aqui dentro desta igreja." Ele entendeu a mensagem e foi embora, pois meu avô foi mais 2 peões da fazenda para dar cabo do bicho que tentou contra sua família. Este relato minha avó contou diversas vezes antes de morrer. Era uma mulher íntegra e morreria fuzilada, mas não mentia nunca para nada e nem para ninguém. Depois de décadas, está sendo a minha vez de relatar o acontecido. Essa história eu tenho a sorte de narrar, porque meus amigos não puderam ter a mesma sorte que eu tive. Na época, tinham me dado férias do trabalho e eu estava sozinho em minha casa. Tinha uns amigos que não os via há alguns anos, e um dia recebi a ligação de um deles por telefone e me convidou para ir visitá-lo, para que passássemos minhas férias curtindo juntos. Naquele momento, pensei que era a oportunidade perfeita para relaxar um pouco e sair do estresse do dia a dia. Chegado o dia, arrumei minhas malas e embarquei na viagem até aquele lugar fantástico para encontrar os amigos. E enquanto viajava, ficava lembrando quando íamos pescar, e isso me deixava super bem. Cheguei a pensar: será que voltaríamos a desfrutar daqueles momentos inesquecíveis? Eu amava peixe, e fazíamos um delicioso banquete, e reviver esses momentos seria bom demais.
Depois de horas no trânsito, cheguei ao meu lugar de destino. Lá estavam meus amigos, me esperando de braços abertos, e todos ficaram felizes em me ver, pois fazia muito tempo que não nos encontrávamos. Nós éramos 5 e tínhamos uma ligação única. Nesse dia, curtimos muito e contamos muitas histórias do passado. E lá estava o mar, à nossa frente. E ir pescar era gratificante. Subimos no barco do meu amigo Davi e fomos pescar. Nesse dia tivemos muita sorte e de noite fizemos um bom jantar. No outro dia repetimos a mesma coisa e cada vez que pescávamos mais peixes, a sorte estava do nosso lado. Eu só pensei que estava me divertindo muito e desejava que as férias fossem para sempre. Os dias passaram e eu estava aproveitando bastante a companhia dos amigos, por 2 semanas. Até que um dia saímos para pescar como sempre e pensávamos que seria um dia de sorte. Mas, quando nos aprofundamos no mar, começou a chover e se aproximou uma tempestade de relâmpagos. Achamos melhor retornar, mas as ondas estavam muito intensas, até que nos levou muito longe. Enquanto tentávamos voltar, já estava de noite e havia uma escuridão total. Só tínhamos algumas luzes. Mas tínhamos fé que iríamos pescar alguns peixes de qualquer maneira. Não voltaríamos de mãos vazias. Ao tentarmos tirar a rede da água, sentimos que estava muito pesada, mais do que o habitual. Mas fizemos muita força até que conseguimos tirá-la. Mas naquele momento ficamos completamente surpresos. Tínhamos pescado algo muito estranho. Parecia uma espécie de peixe, mas era muito assustador e surreal. Naquele momento eu disse ao Davi, o dono do bar, que deveríamos devolver essa coisa às águas. Mas os outros falaram em levar essa coisa para casa e exibi-la em algum museu, pensando que tínhamos descoberto uma espécie diferente. Nem se passaram 20 segundos e algo forte começou a bater no bar. Ficamos assustados e pensamos o pior. E aquilo continuava batendo no barco cada vez mais forte. Davi, que estava na ponta do barco, algo saltou da água e levou Davi para as profundezas. Todos nós ficamos apavorados com aquilo e começamos a pedir socorro, no meio do nosso desespero. Aquela coisa não se contentou em levar Davi e continuou batendo no barco com muita força. Com membros muito compridos, começamos a caçar um a um, até que só restávamos 2. Uma situação difícil de acreditar, mas estávamos vivendo um momento de terror, tensão e medo. A criatura continuava batendo no barco até que começou a cambalear de ambos os lados de forma muito brusca. Eu pensei que, ao pescar esse peixe estranho, que foi a causa do que estávamos passando naquele momento. Então peguei esse peixe e soltei-o de novo nas águas. Foi quando a criatura parou de nos atacar e a água voltou ao normal. As ondas foram empurrando o barco de volta às margens do mar. E ao chegarmos às margens, saímos fugindo pedindo socorro e imediatamente informamos às autoridades o que tinha acontecido, embora eles tenham sido um pouco descrentes no início. De qualquer forma, no dia seguinte começou uma busca, mas não encontraram o corpo dos nossos companheiros. Algo totalmente assustador tinha acontecido com eles. O amigo que se salvou, poucos dias depois morreu de uma parada cardíaca. Acho que não superou a perda dos amigos. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo. Me dá arrepios só de pensar no mar, embora todos tenham ficado confusos depois de eu contar o que aconteceu. Muitos se perguntam o que realmente aconteceu. Só eu sei do terror que vivemos naquela noite. Aquele peixe não parecia ser deste mundo.
pode ter sido uma criatura desconhecida, dessas que a ciência e o homem desconhecem e que se encontram nas profundezas do mar. E essa criatura que nos atacou tinha exatamente a mesma característica que o peixe que estava comigo. Embora não fosse exatamente um peixe, tinha a cauda comprida e sua cabeça parecia a de um humano. Mas o seu rosto era horrível. O que aconteceu naquela noite me atormenta todos os dias. Ter perdido meus amigos dessa forma e a imagem da criatura na minha mente me faz crer que vivi os piores momentos de minha vida. E o que era para ter sido férias de verão se tornaram uma sombra em minha vida e que não esquecerei, jamais. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.